O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Viver a quaresma na fraternidade e encontrar o bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a realidade atual nos quis novamente que estes dias anteriores fossem mais silenciosos, creio, mas que a gente agora se inicie na quaresma, na caminhada penitencial, com os olhos voltados para Deus, mas também voltados para o próximo, para o nosso irmão, para a nossa realidade. Nós estamos então neste início, é uma caminhada que nos ajudará a ficar mais perto de Deus, desde que nós realmente empreendamos essa caminhada nos remédios apontados agora pela liturgia da palavra. Nós ouvimos primeiramente o profeta Joel, que convida o povo a rasgar não as vestes, mas o coração, a se voltar para Deus, para que Deus se apiede e perdoe aquele povo. O povo que andava afastado de Deus é convidado a se voltar, a se converter, a voltar a sua vida para Deus, a obedecer a Deus, a amar o Senhor, observar a sua vontade e os seus mandamentos, que tem como centro o amor. E é dessa forma, então, que todas as práticas penitenciais terão sentido, se elas realmente levam a pessoa a ficar mais perto do Senhor. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz uma mensagem tão interessante, que nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Quer dizer, cada um de nós, cristãos, todos, devemos ser aqueles que representam Jesus, o bom Jesus que ama, o bom Jesus que perdoa, o bom Jesus que nos ensina a verdadeira vida,
que é doá-la em favor de todos. É assim, como um país tem uma embaixada em outro país, por exemplo, nós cristãos somos os embaixadores de Cristo em toda a terra, em todos os países, em todas as nações. Olha que coisa bonita, que mensagem tão profunda. Eu sou aquele que leva Jesus aos corações. E é bonita essa palavra de Deus, porque é uma palavra sempre atual, sempre presente. Mas o Evangelho encerra para nós essas 3 práticas penitenciais que são verdadeiros remédios. Vocês gostam de tomar remédio? O remédio nem sempre a gente talvez goste, mas se é para o bem da nossa saúde, nós temos que tomar. É um cuidado que a gente vai ter com o corpo, com a mente, com o espírito. Jesus começa primeiro com a esmola. A esmola, que no sentido atual significa caridade. É pela caridade, pela solidariedade, pela doação, que você vai ficar mais próximo de Deus também. Não como os hipócritas faziam, mas é a doação de coração, verdadeira, do íntimo de todos nós. Essa caridade, como diz a Bíblia, São Vicente de Paulo, ela cobre uma multidão de pecados, porque a caridade é a expressão concreta do amor. Depois Jesus fala também da oração, a oração que é um exercício espiritual voltado para Deus, mas a oração não pode ser alienante, não pode ser uma oração que nos desprenda do próximo, jamais poderá ser uma oração distante da realidade. Esta oração que nos ensina o bom Jesus é a oração que a gente faz no íntimo, na intimidade, na entrega. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe o que é bom para o nosso coração. Hoje muita gente se preocupa com a questão, por exemplo, da hipertensão. Você está aí preocupado com o mundo atual, com a realidade sofredora de tanta gente. Pois bem, temos que cuidar do nosso coração com a oração, essa oração bonita, abençoada, como estamos fazendo aqui na Santa Missa. Mas jamais pode ser ela apenas algo externo, que mostre uma vaidade, uma hipocrisia, e ela não será verdadeira. Em terceiro lugar, Jesus apresenta o remédio do jejum. É pelo jejum que nós vamos cuidar também do nosso corpo. A corporeidade é a dimensão concreta da vida, a gente vive através do corpo, não é assim? Então nós temos que cuidar bem do corpo, cuidar para que o corpo seja saudável, seja um corpo abençoado por Deus, seja puro, seja consagrado, como é por exemplo, o corpo de Maria, como foi o corpo de tanta gente que viveu na pureza da vida, o amor. Então, o jejum ajuda a gente, como diz Jesus Cristo, a se colocar sempre numa atitude de crescimento. O jejum não é apenas um sacrifício externo que não nos leva a crescer, pelo contrário, o jejum feito com amor, com oração. E hoje o Papa pede que o nosso jejum seja em favor da paz para o mundo. Vejam o absurdo de uma guerra, interesse de um lado, interesse do outro. Qual que é o interesse de uma guerra? É a vida? É o amor? É a paz? É ajudar o mundo? Claro que não. O objetivo de uma guerra é imposição, é exploração, é injustiça. Quem mais vai sofrer com a guerra? Serão os pobrezinhos, será a natureza devastada, não é mesmo? Então o Papa convida que o nosso jejum de hoje seja pela paz. E aí então a gente entra também no tema da campanha da fraternidade deste ano, educação e fraternidade. Este tema que é no Brasil algo peculiar, específico, mas que é abraçado de maneira radical por quem crê em Jesus Cristo. Educação, que começa em casa,
pelo bom exemplo dos pais, que ensina os filhos a se respeitarem, a terem ética, bom caráter, a crescer no respeito para consigo e com os outros. Essa educação que se estende na escola, seja ela pública ou particular, ela terá também a sua missão de educar, de dar complemento, continuidade a tudo que se aprendeu de bom no lar, nas famílias. Essa oração que vai para o mundo, para o meio ambiente, oração, por exemplo, ou educação que vão nos ajudar na alegria de cuidar da vida, de olhar para o outro como nosso irmão e não como nosso inimigo. Então a educação e a fraternidade, nós vamos nos educar para sermos mais fraternos e não sermos adversários, estranhos, querendo mal um ao outro. Não, a educação para a fraternidade, ela gera uma sociedade renovada, uma sociedade convertida ao olhar do bom Jesus. O lema do capítulo 31, versículo 26, do livro dos Provérbios também, é muito interessante, porque mostra, ensina, fala com amor, ensina, é falar e ensinar. Nós vamos educar e ensinar com amor, não é mandando, dominando, a gente ensina pelo amor. Há um provérbio africano que eu tenho dito nesse dia de hoje, muito lembrado na campanha da fraternidade, que diz o seguinte: para se educar uma criança, precisa da aldeia toda. Quer dizer, todos somos corresponsáveis pela boa educação, todo mundo. E aí ninguém pode ficar fora desta realidade educadora. Nesse sentido, todos nós somos pedagogos, quer dizer, nós vamos mostrar o caminho de uma boa educação. É o que a campanha da fraternidade deste ano está pedindo para nós. O caminho do diálogo, da valorização da cultura, abertura ao outro, fraternidade, valorização da vida. Tudo isso vai nos ajudar a viver uma quaresma mais abençoada, mais amorosa e mais convertida também. Tomando cuidado com as tentações. Cada um tem as suas tentações. E aí Jesus disse muito bem: vamos superar a hipocrisia, a vaidade, o egoísmo, tudo que é contrário à fraternidade e ao amor. Portanto, irmãos, que nesta caminhada penitencial nós possamos abraçar o projeto do bom Jesus para viver a educação para a fraternidade, procurando cada um de nós ser também embaixador de Cristo neste mundo e o mundo reencontrar a paz tão desejada, tão almejada e tão necessária. Depende de nós? Sim, primeiro da graça de Deus, mas cada um também com a sua missão de amar, com a sua missão de educar com bom exemplo.